bater em primeiro lugar, né, com 23 anos, no ranking de vendas de uma multinacional, foi muito gratificante. Foi como se eu colocasse uma plaquinha de respeito. Então, eu sou nova, sim, eu sou mulher, sim, mas agora vocês me respeitam. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que você possa pegar dicas, insights, conhecimento e aplicar no seu dia a dia para também melhorar os seus resultados. Para bater esse papo aqui no Made in Brasil hoje, a gente tem uma pessoa super especial, né? Aliás, a pessoa mais especial que a gente recebeu até hoje. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da história dessa pessoa, um pouco mais do que ela tem de diferente, né? Que fez ela ter tanto sucesso, tanto dentro do corporativo, né? Na carreira que ela trilhou ali dentro da indústria, como também na marca que ela fundou, que ela é empreendedora. Ela vai contar um pouco mais para vocês. Com vocês, meu amor, Carolina Viúdes. Aê! Também quero palmas. Fala, galera, tudo bem? Quero apenas reforçar que não é uma pessoa especial que vocês vão conhecer duas pessoas especiais. O episódio de hoje, eu tô bem animada pra fazer, porque a gente vai, como casal, contar um pouco mais da nossa história pra vocês. A gente sempre teve o intuito aqui de criar mais do que um podcast, criar uma comunidade mesmo, com interação, pra que nós aprendêssemos juntos, evoluíssemos juntos. Vocês estão vendo tanto de convidado especial que a gente está trazendo, cada um contando a sua história, como fez para alcançar um nível, né, mais forte, um próximo nível na sua vida. E tanto eu quanto o Dom tivemos passagens bem importantes e desafiadoras em nossa vida, então a gente está hoje aqui para que vocês se sintam um pouco mais conectados com a gente, né, amor? E que a gente possa dividir um pouquinho com vocês da nossa história. Então, bora lá, eu vou fazer as honras aqui para começar. Bora lá, ladies first. Conta pra gente começar, Cá, um pouco da tua história, de onde você veio, né, pro pessoal te conhecer um pouco mais a fundo. Vamos lá, gente, eu tenho 28 anos, primeiro de tudo, me sinto uma verdadeira ansiosa pela vida, assim, eu amo viver, eu amo tudo que a vida tem a nos oferecer. Eu nasci em São Paulo, ainda menina, eu me mudei para o interior de São Paulo, porque na época foi onde os meus pais enxergaram que a gente poderia ter uma melhor qualidade de vida, pelo custo financeiro mesmo, e cresci no interior, numa família simples, mas muito unida, com muito amor, muito trabalho e muita crença, que são uma das minhas características. A gente nasceu acreditando que tudo era possível, com muito trabalho. Legal, legal. E como que começou a tua vida profissional? Minha vida profissional começou cedo, eu vi os meus pais sempre... Na verdade, até um pouco antes, desculpa interromper, você estudou engenharia química e foi parar no mercado de cosméticos. Como que foi isso? Essa história é legal, porque assim, eu digo que quem tem um irmão mais velho tem a sorte de se desenvolver mais rápido, porque a gente quer copiar o nosso irmão, essa é uma verdade. E o meu irmão, ele era um ano mais velho do que eu, então praticamente tudo que ele fazia eu queria fazer. E a minha história começa aí, porque eu desde pequena eu tenho uma relação com a beleza, então a minha avó, ela era cabeleireira, a minha mãe sempre muito vaidosa, eu sempre tive uma relação muito forte com a autoestima, gostava muito desse mundo da beleza, e eu brincava de fazer fórmulas, eu desenhava fórmulas, pegava receitinhas, escrevia, mistura uma colher de farinha com meio mamão e passa no rosto, e minha família achava que eu ia ser médica. Mas aí, voltando ao meu irmão, quando eu ainda estava no ensino médio, meu irmão começou a cursar um curso técnico, e aí eu falei, tá, o que eu vou fazer? Fui parar em química, curso técnico de química, junto com o ensino médio, porque era o que eu enxergava. Na verdade, já tinham duas coisas em mim, já tinha uma ambição de querer ganhar dinheiro, então eu olhava assim, o que eu posso fazer com a beleza que vai me dar muito dinheiro? E aí eu olhava o lado de pesquisa, de desenvolvimento, de cientistas, vou descobrir novas moléculas, desenvolver coisas para o mundo, vou fazer química. E comecei a cursar
técnico em química. E aí depois, quando eu terminei, então copiando meu irmão, ele fazia curso técnico, eu fui fazer técnico em química, que era o que eu me identificava, e comecei a entrar nesse mundo de química. Fui para a faculdade. Me passei numa bolsa em São Paulo, então minha família, assim, nós não tínhamos, assim, era sempre com muito trabalho para conquistar as coisas. E aí eu passei com uma bolsa na faculdade em São Paulo, na faculdade que eu queria fazer, fui para lá, passei no curso de Química Industrial. Essa passagem é legal porque mostra um pouco da mentalidade. Química Industrial, primeira semana, pegando o ônibus com a galera. Quando eu entrei no ônibus, começaram a gritar que os químicos iam ser funcionários dos engenheiros. Aí eu falei, o quê? Vou pegar 2 ônibus para estudar, vim para São Paulo, vou me dedicar a fazer esse curso aqui difícil para ainda ser funcionária? Não, quero mais. E assim, gente, nada contra o funcionário, mas é que a maneira que eles falavam era como se a gente fosse ser inferior a eles, e não era isso que eu estava buscando. E aí eu fui na reitoria e falei assim, não, eu quero fazer engenharia química, e conversei, e aí vem uma grande habilidade minha, que é saber passar um pouco do que eu desejo e minha visão lá no futuro. Consegui convencer o reitor de que eu iria fazer engenharia química. Comecei a cursar engenharia química, fui desde o primeiro ano. Iniciei o trabalho, comecei numa multinacional que desenvolvia fragrâncias, era uma dos players do mundo, uma das maiores indústrias que desenvolviam fragrâncias e aromas. E eu, assim, na época toda vaidosa, né, toda patricinha, comprei roupa nova, gente, assim, pra trabalhar. Achei que ia ser o auge, assim, pensando que eu ia ter um trabalho de escritório. Primeira semana, quando eu chego, foi bem desafiador, porque, assim, eles me colocaram botina, jaleco branco, prende o cabelo e, primeiro de tudo, você vai pesar aroma. E eu fedia, assim, sabe? Então eu ia pra faculdade depois, porque eu acordava às 4 da manhã, pegava um ônibus da minha cidade, que era Boituva, pra Sorocaba. Sorocaba eu pegava o fretado pra São Paulo. Aí em São Paulo eu fazia o estágio, saía de São Paulo, voltava pra faculdade em Sorocaba, e de Sorocaba pegava van pra Boituva e chegava na minha casa meia-noite. Esse era o rolê, tipo, da estagiária começando a carreira, mas eu queria muito, e eu sabia que aquilo já era uma grande oportunidade, porque era uma empresa muito boa, por mais que eu tava passando dificuldades ali. E teve isso, e teve um pouco também que eu fui parar num grupo de mulheres, e elas judiaram um pouco de mim no começo, achando que eu não ia aguentar, mas essa história é interessante também. Mas aí, continuando, nesse primeiro ano de estágio, eu tive a sorte de ter uma gestora que ela olhou pra mim e ela falou assim, Carol, eu posso recontratar você pro estágio, porque são 2 anos de estágio, mas você é muito nova e se eu fosse você, eu iria pra área comercial, porque eu vejo essa habilidade em você. E aí, foi engraçado, porque assim, uma das passagens da minha vida, eu cresci na rua, né, na 25 de março com meu pai, que ele vendia brinquedo, e eu queria ter mais tempo com ele, e eu ia vender brinquedo junto com ele para os interiores, para 25 de março, e foi aí que eu aprendi a vender. Mas eu falei assim, será que eu tô estudando engenharia química? E até prejulguei na época. E falei assim, para virar vendedora? Será? E fiquei com isso, mas falei, tá, sou muito nova, aqui realmente não é tudo que eu espero. E aí teve uma passagem onde eu passava em frente de uma indústria, que era a Chemiunion. Eu passava ali porque era próxima à minha cidade, em Sorocaba, e eu falava pra minha mãe, um dia eu vou trabalhar aqui. Aí minha mãe, tipo, como assim, Carol? Eu falei, mamãe, um dia eu vou trabalhar aqui, essa indústria faz matéria-prima, eu pesquisava no Google quem que era o dono da indústria, eu vi a foto dele, eu falei, um dia eu ainda vou encontrar ele na rua e eu vou falar que eu quero trabalhar pra ele não precisa nem me pagar, eu quero aprender aqui. Eu ligava no RH, gente, e o RH sempre falava que as pessoas que entravam lá não saíam, então não tinha vaga de estágio. De repente, eu passando por um processo seletivo, buscando vagas, eu fui chamada para 2 entrevistas. Uma na General Electric, vaga comercial. E eu estava buscando como engenheira química, gente. E olha o destino me levando. E a outra na Chemiunion, vaga comercial. E foi o primeiro
e único processo de trainee que eles fizeram em toda a história da Chemi Union. E a Chemi Union é uma grande multinacional, fabricante de matérias-primas cosméticas para o Brasil e para mais de 57 países, cosmética e farmacêutica, e eu queria trabalhar lá. E aí eu fui fazer o processo seletivo e passei, e duas coisas me ajudaram. A primeira era, mesmo sendo muito nova e mesmo sendo de uma faculdade um pouco menos renomeada do que muitas pessoas que estavam lá, eu mesmo jovem já tinha tido um primeiro desafio de trabalho mesmo. De assim, primeiro ano de faculdade eu já estagiei aqui na Sunrise, e isso contou muito no meu currículo. E o segundo foi quando eles falaram, meio que quem sabe faz ao vivo, e você tinha que pegar algumas folhas e apresentar. E eu lembro que eu olhei assim e falei, e agora? Era um jornal com várias coisas, e eu vi um panetone da Balduco. Eu peguei esse panetone da Balduco, minha mão tremia toda, gente. Eu era, tipo assim, nova, começando, mas eu tava com muita vontade. E aí eu fiz uma apresentação comercial e levei pro lado um pouco emocional, sobre momentos com a família. Legal. E foi bem desafiador, e eu lembro que eu fui contratada e eu fui treinada pro mercado para ser uma vendedora consultiva de alta performance. Então, Legal. eu fui treinada por várias pessoas em 3 habilidades, na habilidade comercial, marketing e na habilidade técnica de desenvolvimento de produto. Legal. Falei bastante, né? Legal. Deu pra... E foi assim que você chegou na Chemi Union. E foi assim que eu cheguei na carreira cosmética. Na carreira cosmética. Agora, pelo pouco que você falou, já ficou muito claro que você tem essa habilidade da comunicação, né? Tanto quando você foi buscar ali uma mudança de curso, né, e também ali na entrevista também, no processo seletivo, você comentou que você teve essa experiência com seu pai na 25 de março, mas você acha que já veio um pouco nato de você isso, ou foi esse período, essa experiência com seu pai que fez com que você desenvolvesse a habilidade de comunicação? Tiveram duas coisas, assim, eu acredito que tem um pouco nato, porque é algo que eu admirava. Então, como eu admirava, eu queria fazer igual, eu queria aprender a me comunicar bem. E eu aprendi do meu jeito, cada um tem a sua maneira de se comunicar, que se comunicar bem era se comunicar de maneira simples. E eu vi uma característica que era do meu pai, que eu admirava muito, que era o fato de conseguir que pessoas extremamente diferentes, de personalidades extremamente diferentes, gostassem dele. E eu percebia que, de uma maneira muito natural, ele se adaptava. E eu comecei a fazer por repetição. E hoje em dia, assim, eu tenho uma facilidade muito grande de me adaptar ao outro. E não é algo feito pensado, é algo natural. E a minha preocupação, que é o que eu acho que acaba causando uma empatia entre eu e o outro, é que a pessoa se sinta à vontade comigo. Então, quando eu chego para conversar com alguém, eu quero que essa pessoa se sinta à vontade. Então, se ela fala formal, eu vou falar formal. Se ela fala é nós, eu vou falar é nós. E muito, tipo, como um camaleão, assim. E isso é muito natural, muito nato, e eu acho que eu fui desenvolvendo e eu fui entendendo que a maneira que eu mais aprendia eram com outras pessoas. E aí eu fui me conectando sempre com muita gente, sempre de uma maneira muito empática, sempre pensando o que eu poderia ajudar o outro para que ele me ajudasse também, e fui desenvolvendo a habilidade de comunicação, e muito veio da rua mesmo. A rua foi uma grande escola, tanto ali na 25 com meu pai, quanto também depois na carreira comercial. Mais do que aprender no corporativo, eu aprendi na rua com os clientes. Legal. Você acabou aprendendo várias técnicas, né, de comunicação, de vendas, da parte de rapport, espelhamento, mas você aprendeu na prática. Foi, e quando eu fui estudar, porque assim, como eu fui treinada para ser uma vendedora de alta performance, né, vendas consultiva que eles falavam, como eu atendi o mercado, a indústria, eu tinha que entender o que era dor, o que era desejo, e levar a melhor oferta, a melhor solução, e ajudar mesmo, né, o cliente. Eu sempre tive essa preocupação
de falar de uma maneira, assim, muito didática e realmente me conectar com a pessoa, criar laços de relacionamento. E eu tenho muitos relacionamentos da indústria até hoje, que inclusive me abriram portas no empreendedorismo. Mas depois eu fui estudando as habilidades mesmo, assim, como que eu deveria comunicar, diferentes tipos de personas. Então, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente extrovertida. Então, eu chego, eu falo, é fácil pra mim contar uma história, eu vou falar do cachorro, daqui a pouco eu tô lá falando do trabalho. É difícil acompanhar, às vezes. E uma pessoa mais introvertida, gente, é mais fechada e a gente tem que se adaptar. Às vezes ela não quer saber a sua história do cachorro, ela quer que você seja mais direto e objetivo. Então eu fui aprendendo essas técnicas de comunicação, mas eu percebia que muitas das coisas eu fazia natural. Igual eles falavam, no rapport, você tem que se movimentar como a outra pessoa se movimenta. Naturalmente eu já fazia isso porque eu estava realmente interessada no outro. Legal. Então era algo muito natural. Excelente. Falando em alta performance, você foi treinada para ser uma profissional de alta performance e eu sei que dentro da sua carreira na Chemi Union, logo aos 23 anos, você já se destacou e ficou em primeiro lugar num ranking de vendas de resultado, né, da Chemi Union global, a nível global, né? Como é que foi isso aí? Foi bem motivador. Foi uma prova, porque eu acho que, assim, ser mulher e começar muito jovem na carreira, eu sempre tinha que estar provando. Legal. E isso me desafiava de uma maneira que eu sabia que eu não tinha margens de erro. Então eu realmente tinha que ser boa, eu realmente tinha que saber o que eu estava falando. Imagina uma menina começando ali com 19 anos, batendo na porta de um empresário para falar, posso te apresentar uma ideia? E ele falava, peraí, o que você sabe disso? O que você sabe do mercado cosmético? Então eu tinha que estudar muito, me desafiar muito e juntou que eu tinha uma grande ambição e era extremamente inquieta. Eu queria fazer as coisas acontecerem numa velocidade muito rápida. Então, enquanto a galera fazia 2 visitas para clientes, eu fazia 4. Então, o acelerar e realmente, assim, me dedicar muito foi o que me fez atingir um nível de resultado alto e bater em primeiro lugar, né, com 23 anos, como no ranking de vendas de uma multinacional, foi muito gratificante. Então, para mim, foi aquela mais do que gratificante, foi como se eu colocasse uma plaquinha de respeito. Então, eu sou nova, sim, eu sou mulher, sim, mas agora vocês me respeitam. Legal. E a partir daquele ponto, pra mim também tirou um peso enorme das minhas costas, porque eu já não sentia mais que eu tinha sempre que estar provando. Legal. Eu só tinha que continuar fazendo o meu trabalho em alto nível, mas não precisava mais provando, peraí, eu sou boa assim, eu sou mulher e tá tudo bem, eu sou nova e eu sei. Então foi fascinante e depois um mundo de possibilidades se abriu, até viagem no exterior a trabalho. Bacana. E você acha que foi nesse período, eu assim, né, convivendo com você, eu vejo que você é muito voltada para resultado mesmo, né, você é extremamente produtiva. Você acredita que foi nesse período de treinamento, de experiência na Chemi Union que você desenvolveu isso? Isso eu acho que vem da minha família. Não, vem da minha família. Porque, assim, eu acho que eu me encontrei quando eu cheguei, você vai trabalhar com desafio e você vai ser alta performance. Você precisa dar resultado. Eu acho que a meta, o desafio, sempre foi algo que me motivou. E desde pequena, então, assim, eu tenho uma relação hoje muito forte com a autoestima que vem lá do passado, porque isso sempre foi um desafio para mim também. A beleza, o padrão de beleza sempre foi um desafio, algo que me motivou. Por também, assim, ser a irmã mais nova, eu sempre via ali, peraí, eu tenho que acompanhar, eu tenho que acelerar. E via minha família trabalhar muito. Então, eu não me sentia no direito de ficar esperando as coisas caírem do céu, enquanto eu vi o meu pai ter 2 empregos, a minha mãe trabalhar pra caramba, cuidar de 2 filhos. Então, eu via que eu tinha que também fazer acontecer. Legal. E que da maneira que eu tinha que... Eles sacrificaram, meus pais, muitas coisas para educar eu e o meu irmão. E desse sacrifício, eu sempre pensei que eu tinha que, no mínimo, ser melhor do que eles, porque era assim que eu ia retribuir todo o sacrifício que eles fizeram para mim. Então, vem da minha família, vem como espelho, e eu acho que quando eu fui parar em ser trabalhar em alta performance, eu me encontrei.
E o desafio foi sempre algo muito presente na minha vida e que eu sempre levei como motivação. Se alguém falar um não pra mim, eu vou pegar aquele não, eu posso sentir, pode doer, porque às vezes dói e tá tudo bem, mas depois aquilo vai me dar uma força tão grande. E foi assim em toda a minha infância, e foi assim pra eu empreender. Foi tomando um não que virou um, eu vou provar que esse é o caminho. Legal. Muito bom. Inclusive, a gente ouviu o Wendel Carvalho falar, né, que a melhor maneira de honrar seus pais é você dando certo na vida, né? É verdade. Legal. Você falou de empreender também, né? Você estava trilhando um caminho de sucesso, né, na tua profissão comercial ali, no corporativo, você estava se destacando, estava ganhando bem, estava com bons resultados. O que te fez tomar a decisão de deixar aquela posição, entre aspas, até uma zona de conforto, Total. né, e arriscar, né, se arriscar nesse mundo novo e louco aí do empreendedorismo? Tiveram algumas passagens. Eu acho que, sem dúvidas, a mais forte foi quando, infelizmente, meu pai faleceu. E a minha vida, ela mudou, porque foi tudo muito rápido que aconteceu. Minha família ficou muito fragilizada. A empresa que a gente tinha familiar sofreu muito. Eu vi a minha mãe e o meu irmão segurando a maior barra enquanto eu estava no corporativo, construindo. E eu senti que aquela vida, ela era muito boa para mim, mas que a partir daquele momento eu tinha que fazer algo a mais, não só para mim, mas para minha família. Então, assim, se eu estava bem o suficiente para viver as coisas que eu queria, os meus sonhos, agora eu tinha que, como se eu tivesse que amadurecer para um outro nível e construir algo ainda maior. Então aquilo ficou muito mexendo comigo, como se eu tivesse que ir para um próximo nível mesmo profissional, me desafiar de uma maneira diferente. E de certa maneira, eu sempre fui uma profissional que eu me dedico muito, tanto que eu lembro de passagens do meu pai mesmo falando, acho que de alguma maneira eu fui sendo estimulada, que ele falava assim: filha, o tanto que você trabalha, da maneira como você trabalha e veste a camisa, o dia que você tiver um negócio, vai dar certo. Legal. Porque eu trabalhava muito, assim, fora do normal para os outros. Eu abdicava de muitas coisas. Eu dedicava demais para os outros. Porque a partir do momento que eu tô trabalhando em algo, aquilo também se torna um sonho meu e eu me dedicava demais. Mas aí eu acho que ficou essa mensagem dentro de mim, ficou algo de querer ir para um próximo nível. E eu comecei a sentir que eu já não estava dando mais os meus 110%. Aquele brilho que eu tinha de fazer aquilo estava se perdendo um pouco. E para mim não faria sentido continuar se meu brilho não tivesse ali. E aí a minha cabeça começou a viajar, porque como um hobby, eu sempre gostei do digital. Então, desde pequena eu gosto de câmera, gosto de computador, e eu gravava vídeos no YouTube. Então, agora vocês vão saber que há 7 anos atrás, quando tudo isso aqui era mato, eu gravava vídeos no YouTube. Tem um canal que ele deu certo como um hobby, teve mais de 170 mil inscritos. E eu gravava dando dicas de beleza, falando um pouco da vida, explicando sobre ali os cosméticos, e era realmente um hobby. Só que esse hobby, ele ficou guardado como uma paixão e até um pouco emotivo, porque eu lembro que eu tive muito apoio da minha família. Eu nasci numa família de trabalho e crença. Então, meu pai, ele fez cartãozinho meu e ele entregava em todos os clientes dele. Conhece o blog e o canal da minha filha. Conhece o blog e o canal da minha filha. E o meu irmão, quando tinha oportunidade de estar com algum cliente, fazia o mesmo. E a minha mãe falava o mesmo. E a minha mãe, até hoje, é a minha maior, assim, exemplo de força, de uma mulher forte, de uma mulher de atitude e também de quem me apoiava. Até hoje ela fala: Carol, você nasceu para comunicar, você nasceu para estar com pessoas. Então tudo isso ficou guardado. E aí eu enxerguei que eu poderia juntar os dois mundos. E eu falei: por que não então dar um próximo passo e juntar esse mundo cosmético que eu amo, toda essa carreira que eu aprendi, cosmético, desenvolvimento de produto, tendências, como desenvolver um produto, fazer ele chegar no mercado, e juntar com o digital.
E aí eu entendi que eu tinha, olha como é a minha cabeça à frente, né? Eu entendi que lá dentro, né, da empresa, eu vivia um mundo muito com pesquisadores, que são extremamente inteligentes. E o comercial, a galera rápida, não tem nada que está acontecendo no mercado, com dor e solução. E eu falei assim, muitas vezes a gente tem alguns ativos, matérias-primas aqui, e que a gente quer apresentar para o mercado, mas demora para chegar. Porque o mercado ainda vai entender, o consumidor ainda vai ter esse momento, por exemplo, produtos veganos. Eu falo de produtos veganos há 6 anos, e agora que é tendência no Brasil. Tendência forte mesmo de consumo que o consumidor deseja. E aí eu falei assim, por que não juntar? Então, se eu tô vendo que existe um pool aqui de influenciadores que vem do digital, que conseguem levar a mensagem de maneira mais rápida para o consumidor final, por que não começar a criar marca para eles? E eu levei essa ideia para dentro da empresa. E aí foi meu primeiro desafio empreendendo, que eu fiz o intraempreendedorismo. Eu falei assim, olha, eu não quero ocupar um cargo de diretoria, eu não quero ocupar outro cargo nessa empresa, eu quero criar uma unidade aqui e quero ser sua sócia. Falei isso pro presidente da empresa. E ele foi muito fascinante, porque ele falou assim, eu nunca fiz isso antes na minha vida, que é mandar alguém embora pra virar sócio. E de estagiária trainee, eu saí de lá assumindo uma posição onde nós montamos uma empresa lá dentro. E eu lembro que na época eu tinha um diretor que ele era recente, e quando eu falei pra ele toda a ideia, ele falou pra mim que ele não acreditava, e com umas palavras bem duras, e que se meus números de venda caíssem enquanto eu tava nas duas coisas, né, tocando as duas coisas, em janeiro, porque isso era mais no final do ano, eu tava na rua. E aí, quem sabe vender tem a liberdade. Porque saber vender me tirou muitos medos. Porque eu falei assim, eu posso sempre recomeçar, eu posso sempre vender algo. Então, fome eu não vou passar. Legal. E era isso que passava na minha cabeça. Eu falava assim, eu sou nova, o meu sonho é esse, eu vou pra cima. E aí eu, mãe, e aí, me apoia? Te apoio, filha, vai pra cima. Eu lembrava o que meu pai iria falar, apoiar, meu irmão, apoiar. Então eu fui. E aí eu comecei a desenvolver as duas coisas em paralelo, deu muito certo, nós levamos um primeiro projeto, até um projeto que muitos de vocês talvez conheçam, que eu criei a linha AGE Beauty, né, ajudei a criar, que é a linha da Camila Coutinho, uma grande influenciadora. Legal. Mas aí depois, em meio a tudo isso, eu percebi que de uma maneira diferente, eu continuava sendo fornecedora. Não mais da indústria, agora de influenciadores, e ainda não era isso. E aí eu realmente saí, daí eu realmente, assim, nós seguimos caminhos diferentes, e eu fui empreender junto com um outro sócio, montando a Bizil, que hoje é o meu negócio, né, que é a minha empresa. Legal. E a Bizil, eu sou suspeito para falar, porque eu também sou fã, também uso, né? Mas a Bizil, ela tem se destacado também no mercado, né? Mais um empreendimento que você se envolve, mais um empreendimento, né? Que dá certo, tem bons números. Eu sei que vocês lançaram o primeiro preenchedor facial sem agulha do mercado, né? Além de ter sido pioneiro, né? Com esse tipo de produto, e até se você puder contar um pouco como que foi isso, o que mais de diferente tem a Bizil, né, das outras empresas no mercado para justificar toda essa comunidade que vocês estão criando, esse resultado, esse impacto em tão pouco tempo? A maior diferença da Bizil é que a gente percebeu que a gente queria fazer algo pelo outro de verdade. Então a Bizil, ela leva muito forte a transparência e a verdade, tanto que o nosso slogan sempre foi beleza de verdade. Então a gente fala muito isso dentro da marca. Foi algo criado muito com o coração e um mix, tanto eu quanto o meu sócio, nós tivemos passagens, diferentes passagens, mas nós criamos por anos muitas coisas para os outros que deram certo. Então foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de falar, agora a gente vai criar algo tão bom, mas que é nosso. E pensando no outro, o que a Bizil tem tão de diferente é porque a gente enxergava que existia uma oportunidade enorme no mercado, principalmente quando a gente estava falando de pele, que era levar produtos de extrema eficácia e qualidade para o nosso consumidor, num preço acessível, mas mais do que isso, uma marca humanizada.
uma marca que levava conteúdo, que levava informação, que conversava com o cliente, e a gente soube fazer isso muito bem, se preocupando demais com o nosso cliente. A gente olhava e falava assim, um bom produto hoje de cosmético, um bom produto de skincare facial, normalmente é prescrito pelo seu dermato. Você não tem uma ligação, um amor por essa marca. A sua médica prescreve, você confia nela, você vai na farmácia e compra. E aí a gente via um outro perfil de marcas, que eram muitas marcas digitais, né, que faziam produtos a rodo, que prometiam muito, mas não entregavam tanto assim, então não existia tanto essa transparência, e eu falava, peraí, eu sou uma engenheira química, eu tô colocando aqui, junto com a marca, junto com o empreender, eu tô colocando todo o meu diploma aqui dentro dessa marca. Então, a engenheira química jamais poderia ir para um mercado com um produto que não funcionasse e que não entregasse o que ele prometia. Então foi um mix de tudo, foi mix de inovação, mix de resultado, as pessoas realmente se surpreendem quando elas usam e vê que o produto funciona, trata a pele dela, mexe com a autoestima, e a gente criou uma marca muito humanizada, dentro da nossa cultura como empresa e dentro do da nossa comunidade mesmo. Existem muitas trocas de conversa, preocupação com o consumidor, e a gente, inclusive, desenvolve produtos juntos. Então, realmente, a gente escuta o que esse consumidor quer. Legal, quando você fala de construir junto, né, com os consumidores, com a comunidade, eu acompanhei você trabalhar no desenvolvimento de um hidratante, né, e eu vi algumas vezes você trocando informações com consumidores, né, trabalhando nesse produto, e foi um baita sucesso. Como que foi o desenvolvimento desse produto, que sinceramente foi a primeira vez que eu vi, né, um produto ser desenvolvido assim junto com a comunidade, com os clientes? Que legal. É bem especial mesmo esse momento, marcou, porque nós trouxemos o primeiro preenchedor facial sem agulhas para rejuvenescimento natural da pele. E a Biziu, ela nasceu com esse pilar de ciência e tecnologia, as pessoas esperando muito resultado. E criando comunidade, tendo sempre esse elo com o nosso consumidor, e as pessoas esperavam sempre da gente algo que funcionasse demais. Hidratante é um produto que todas as marcas têm, ou pelo menos quase todas. Então, teoricamente, ele é um produto comum. Mas a gente, como uma marca de ciência e inovação, não poderia fazer nada comum. A gente precisaria fazer um produto que o nosso consumidor quisesse, que ele sentisse falta no mercado. E a gente não poderia desenvolver isso sozinho. Se a gente está criando para ele, a gente chamou mesmo a comunidade. Nós fizemos um painel de pesquisa, tipo, convidando uma seleção mesmo, assim, quem quer participar do nosso, a gente chama de collab, né, que seria o co-desenvolvimento junto com a comunidade. Várias pessoas se inscreveram, a gente selecionou um grupo e elas testaram tudo, desde o começo. Primeiro a gente escutou, perguntando o que faltava no mercado, qual que era o desejo, e a gente já tinha uma ideia de produto. E a gente mudou tudo. Porque eles mudaram a fragrância, eles pediram a embalagem, eles escolheram o nome do produto. Então, quando a gente lançou, a comunidade foi a loucura, porque primeiro eles estavam criando essa história com a gente, participando, e era algo realmente feito para a pele deles, feito para a pele da brasileira. Ela trouxe pra gente o que tinha no mercado e o que ela gostaria. Então, o que faltava no mercado, o que ela gostaria de comprar para a pele dela. E a gente criou o nosso Aqua 360, que é o hidratante da Biziu, em cima dos desejos, necessidades e dores da comunidade. E foi demais. Caramba, tem mais coisa que eu quero te perguntar? Quanto tempo a gente tem, Edgar? Tá. Caramba, como voa. Vou escolher aqui. Eu queria falar de autoestima ainda, Tá. Mas eu também quero falar dessa questão das mulheres estarem ganhando força no mercado, né? A gente vendo novas empreendedoras. Com certeza, tem mulheres hoje, né, que têm vontade de empreender, mas aparentemente existe uma resistência um pouco maior ainda, né, no mercado, na sociedade, quando fala de mulheres, né? Sim. No mercado de trabalho, não deveria, mas existe. O que você pode deixar de mensagem, de dica para a mulherada mesmo, que
quer, não necessariamente empreender, mas quer se mexer, quer buscar mudança, quer crescer, mas tá insegura, tá com medo, né? E você sendo um exemplo aí de uma pessoa que se destacou tanto no corporativo e está se destacando agora no empreendedorismo, o que você pode deixar para esse público? A principal mensagem é sobre crença. Primeiro, você precisa acreditar muito em você, acreditar muito no seu sonho e não deixar que nada te pare, nada te pare. Saber que vão existir muitos desafios, vão existir muitas pessoas que vão te dizer não, que vão te dizer que essa não é uma boa ideia, que vão tentar te desanimar, te deixar para baixo ou te fazer se sentir inferior para que você não tenha toda essa sua potência dentro de você. E quando, até fazendo um elo com autoestima, eu acho que a autoestima ela não é relacionada só você se olhar no espelho e se achar bonita. A autoestima é quando você vê valor em você. Então, quando você também se cuida e você sabe a mulher que você é, seus desejos e sonhos, você se torna mais forte. E à medida que você se torna mais forte, você não deixa que o outro te para. Então, eu aprendi com o tempo a escutar as pessoas, mas não deixar que as vozes delas me calassem. Não deixar que o não dela fosse um não para mim. Às vezes é um não para ela, mas não é o seu não. Então, se você, mulher, tem muita vontade de empreender, tem vontade de crescer profissionalmente, dê um próximo passo. Eu lido com muitos homens em muitas reuniões e às vezes a gente pensa que algumas coisas não existem mais, mas existem sim ainda quando homens não deixam você falar, eles te cortam. Por um tempo eu tive que aprender sobre política, tive que aprender a falar de futebol, eu não gostava desses temas, mas eu tinha que aprender porque quando eu chegava numa reunião, era o primeiro tema para, deixa eu testar. E aí, depois eu conseguia falar do que eu tinha ido ali falar, que era cosmético. Então, eu acho que alguns pontos. Conhecimento te liberta, porque você saber o básico das coisas te leva a pelo menos ter uma abertura de conversa. Legal. Se posicionar. Então, assim, você quer falar e não estão deixando você falar? Interrompe. Diz que tá te incomodando. Pede voz. E passa a sua mensagem, aprende a se posicionar, mesmo que você faça isso aos poucos. E não deixe que nada, que nem ninguém seja maior do que o seu sonho, porque eu tenho certeza que quando a gente tem muita vontade dentro de nós, a gente faz acontecer. Se não der por A, vai dar por B. Se não der por B, vai dar por Z. Não importa. Mas você faz acontecer. E pra gente fechar, eu queria passar um exercício que eu fiz para criar a primeira empresa. Eu tinha tanta essa vontade dentro do meu coração e Deus naquele momento falava tanto comigo que esse era o caminho para eu empreender, e esse é assunto para um outro podcast, mas eu tenho uma passagem assim bem forte de conversa com Deus, que sabe o que eu fiz, gente? Eu fiquei alucinada no meu sonho. Ninguém ia me parar, porque eu pensava nisso 24 horas por dia. Eu peguei o espelho do meu quarto, e isso é um exercício para vocês fazerem. E no espelho do meu quarto, eu escrevi tudo que estava na minha cabeça, como eu imaginava a empresa. As coisas vão mudar, tudo muda muito rápido, principalmente no digital. Mas você precisa ter uma primeira ideia, colocar aquele plano em ação e desenhar ele mesmo. Porque quando a gente desenha, parece que a gente tira algo de dentro da gente, consegue visualizar aquilo e ir aprimorando. E eu desenhei esse plano da empresa no meu espelho, então eu dormia e acordava olhando para aquele espelho e olhando para aquela meta. Criei metas com aquilo, coloquei data e fiz acontecer. Mudou muito de lá para cá? Mudou. Mas eu fiz acontecer. Então, eu acho que não deixe que ninguém cale sua voz. Muitas vezes a sociedade, ela quer que nós estejamos nos bastidores enquanto nosso coração anseia por palco. Então não deixe ninguém te parar, seja o palco, construa o palco da sua vida e vai pra cima, mulher. A gente é forte demais, a gente é intuitiva, a gente é poderosa, a gente pode conquistar o mundo e longe de mimimi, até porque eu acredito na meritocracia, que vence o melhor, mas a gente pode competir e a gente vai. Ai, uau, meu Deus do céu, que isso, hein, Edgar? Nossa senhora, tô mais apaixonado ainda. Ah, amor, eu também. Essa foi Carolina Viúdes do Made in Brasil. Aê. Uau, obrigada.